A gente vai falar dos detetores usados em cromatografia gasosa. Não temos muito tempo para dar um curso assim bem completo, mas a gente vai falar dos detetores mais importantes. O detetor é qualquer dispositivo que examina continuamente uma determinada propriedade da solução que sai da coluna. De maneira geral, a gente espera que esse sinal, que essa grandeza que a gente mede, ela seja proporcional à concentração. É o detetor que permite que eu faça a análise quantitativa e algumas vezes análise qualitativa. Enquanto estiver passando no detetor apenas gás de arraste, a gente espera que o sinal seja zero, que a gente observe apenas a linha base. À medida que uma das substâncias presentes na amostra chega no detetor, a gente vê o pico sendo gerado. Os detetores mais importantes em cromatografia gasosa são o de condutividade térmica, o de ionização em chama e o de captura de elétrons. Esse aqui é o detetor que a gente chama de detetor universal. Ele serve para qualquer tipo de amostra, qualquer substância adicionada ao gás de arraste vai alterar sua condutividade térmica. Já a ionização em chama é um detetor seletivo. É um detetor seletivo para substâncias que queimam numa chama. Que substâncias são essas? Substâncias que têm ligação carbono-hidrogênio. Já o detetor de captura de elétrons é um detetor ainda mais seletivo que o FID. Ele serve para substâncias altamente eletrofílicas, substâncias eletrofílicas que vão fazer com que uma determinada corrente seja diminuída. É muito utilizada para a determinação de pesticidas organoclorados. Aproximadamente 60 detetores já foram utilizados em cromatografia gasosa ou mais. 15 desses detetores compõem os cromatógrafos comerciais e 4 deles respondem pela maior parte das aplicações. Aqueles 3 que a gente já falou, condutividade térmica, ionização em chama, captura de elétrons, e a gente tem também o espectrômetro de massas. Algumas características, alguns parâmetros que definem os detetores, que definem o desempenho. Como é que a gente qualifica um detetor? Primeiro, quantidade mínima detectável ou limite de detecção. A quantidade mínima detectável é a massa de um analito que gera um sinal com altura igual a 3 vezes o nível do ruído. Como é que eu consigo diferenciar o que é ruído e o que é sinal? Ruído eu sempre vou ter. Ruído é qualquer sinal proveniente de alguma coisa que não seja a amostra. Esse ruído pode ser elétrico, eletrônico, pode ser sujeira, pode ser várias coisas, pode ser o gás de arraste. Como é que eu diferencio o que é sinal e o que é ruído? Então, existe uma regra que diz que um sinal, para ser considerado sinal, ele tem que ser pelo menos 3 vezes maior que o ruído. E a massa de um determinado analito que confere um sinal que é igual a 3 vezes o ruído é a quantidade mínima que eu posso detectar. O limite de detecção é a quantidade de analito que gera um pico com razão sinal do ruído igual a 3. Aqui a gente usa limite de detecção quando a gente expressa em concentração. E aqui a gente está vendo que dependendo do nível de eficiência do meu sistema, essa influência do ruído ela pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Aqui a gente tem, olha, o mesmo detetor, nível de ruído e massa do analito, mas diferentes larguras de base. Então, se eu começo a perder a eficiência da minha separação, os picos começam a ficar mais largos, a influência desse ruído passa a ser mais significativa. Uma outra coisa que a gente tem que considerar num bom detetor para cromatografia é que ele seja rápido. Um detetor ele tem que ser rápido, ele tem que gerar uma resposta rápida, porque a análise cromatográfica é uma análise contínua. Eu não paro o fluxo de fase móvel para fazer detecção. Então, essa detecção ela tem que ser o mais rápida possível para que eu possa gerar um cromatograma no tempo da análise. Uma outra coisa importante para os detetores é a sensibilidade. É a sensibilidade do detetor que confere a sensibilidade do método analítico. O que é a sensibilidade? É a razão entre o sinal, no caso aqui da cromatografia, é a área do pico, e a massa do analito. Como é que a gente expressa a sensibilidade para qualquer técnica analítica instrumental, qualquer detetor de cromatografia? Através do coeficiente angular da curva analítica. É o coeficiente angular da curva analítica
que expressa o fator de resposta ou a sensibilidade daquele detetor. Então, se eu tiver um outro detetor que deu uma curva analítica assim, significa que esse detetor aqui foi mais sensível, porque ele apresentou maior coeficiente angular. E por que ele foi mais sensível? Aí depende, a gente tem que comparar diversas características de cada detetor. Mas ele foi mais sensível porque para uma mesma massa, uma mesma concentração, ele apresentou maior valor de área. E aí o que acontece? À medida que a gente quer discriminar valores cada vez menores de concentração, por exemplo, eu quero discriminar entre esse valor e esse. Aqui, eu vou ter essa diferença de área. Nesse caso aqui, vou ter essa diferença de área. Para essa mesma diferença de massa ou concentração, esse detetor me dá essa diferença de área e esse me dá essa diferença de área. À medida que eu quero discriminar valores cada vez menores de concentração, eu vou de miligrama por litro para micrograma por litro, por exemplo. Pode ser que esse detetor aqui não seja mais capaz de discriminar essas massas aqui, essas áreas aqui se igualem e aqui eu ainda tenha condição de discriminar, ok? Então, um detetor mais sensível, ele permite que a gente consiga discriminar valores cada vez menores de concentração. Faixa linear dinâmica é a faixa linear de trabalho do detetor. Todo detetor, qualquer instrumento, ele sofre o que a gente chama de saturação. Chega uma hora que ele não consegue mais discriminar entre um determinado valor de concentração tão alto e outro. E aí eu saio da linearidade. A faixa linear dinâmica é a faixa de concentração em que a resposta do detetor é linear. A gente pode fazer esse gráfico aqui, olha, para caracterizar onde é exatamente que termina essa faixa linear. A gente coloca no eixo X a massa, no eixo Y a razão entre área e massa, que é a sensibilidade, vamos dizer assim. E aí, esses valores, eles têm que estar numa faixa que vai de 0,95 S, 1,05 S. Quem é esse S? O coeficiente angular dessa curva aqui. Quando ele começa a sair dessa faixa, significa que eu saí da linearidade. Ou eu posso simplesmente observar essa curva aqui e determinar um valor. Os detetores, eles podem ser universais seletivos específicos, eu já até falei. Os universais geram sinal para qualquer substância eluída. Os seletivos para aqueles que apresentam substâncias com determinada propriedade físico-química. Se a gente lembrar de HPLC, o detetor mais comum em HPLC era o detetor UV visível. O UV visível é seletivo para que substâncias? Aquelas que absorvem radiação UV visível. No caso da cromatografia gasosa, o detetor mais comum, o de ionização em chama, também é seletivo. Para quais substâncias? Para aquelas que queimam numa chama. Um detetor específico é aquele que detecta substâncias que possuem um determinado elemento ou grupo funcional em suas estruturas. Por exemplo, a gente tem detetores que são específicos para substâncias que tenham nitrogênio e fósforo em sua estrutura. Então, reparem aqui que para uma mesma amostra, se eu usar um detetor universal, eu vou ter mais picos, um detetor seletivo menos picos, um específico menos picos ainda. O primeiro detetor que a gente vai falar é um detetor de condutividade térmica. Eu costumo fazer uma comparação com o funcionamento de um chuveiro. Tá? Como é que funciona um chuveiro elétrico? Alguém aqui já trocou a resistência de um chuveiro? Como é a resistência de um chuveiro? É um fio metálico. Em geral, está em forma de mola para ocupar o menor espaço possível. E aí, como é que acontece o aquecimento da água do chuveiro? Esse material, ele apresenta resistência à corrente elétrica, então se aplica uma corrente elétrica nesse material, ele resiste à passagem de corrente elétrica e, consequentemente, ele se aquece. E esse calor daquele filamento metálico é transferido para a água. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu sei que todo mundo aqui já passou por isso. Quando a gente quer tomar um banho bem quente, o que a gente faz? Abre um pouco a água e faz aquele barulho e a gente escuta a mãe da gente gritar, né? Você acha que a sua mãe não vai ouvir que você diminuiu a água, mas a sua mãe escuta lá de onde ela estiver e grita: abre esse chuveiro que essa resistência vai queimar. E por que a gente diminui a água? Porque se a gente diminui a vazão, a gente diminui a quantidade de água, então eu tenho menos água para a mesma quantidade de calor, a temperatura aumenta. Aqui a gente tem um princípio parecido. Então, olha, o detetor de condutividade térmica funciona de acordo com a variação na condutividade térmica do gás quando da eluição de um analito. Então,
Enquanto está passando só gás de arraste, eu tenho um determinado valor de condutividade térmica, uma determinada taxa de transferência de calor. Enquanto está passando um gás de arraste mais um analito, eu tenho um outro valor de condutividade térmica e, consequentemente, uma outra taxa de transferência de calor. Então, eu preciso ter um corpo quente e um corpo frio, e essa taxa de transferência de calor entre o corpo quente e o corpo frio vai depender do gás que está passando aqui, da condutividade térmica desse gás. Se a condutividade térmica desse gás diminui, a quantidade de calor também diminui. Se a vazão aqui diminui, a taxa de transferência de calor aumenta. Então, aqui eu tenho uma representação onde o que está aqui em roxo é o bloco metálico feito de aço. Aqui eu tenho a entrada do gás de arraste, a saída do gás de arraste. Aqui o filamento metálico, feito de uma liga de tungstênio e rênio, que é aquecida. E aqui a alimentação de corrente elétrica, que provoca o aquecimento do filamento. O que a gente tem, na maioria dos casos, são duas. Aqui a gente tem a representação de uma célula simples. Na maioria dos casos, a gente tem duas, uma de referência e uma de amostra. Na de referência, o que passa é sempre o gás de arraste puro. Na de amostra, o que passa é a condutividade, é o gás que sai da coluna. Enquanto o gás que sai da coluna é apenas o gás de arraste puro, a taxa de transferência de calor aqui e aqui é a mesma. A diferença entre os dois sinais é zero. Quando o que sai da coluna arrasta um analito, aqui eu tenho um determinado valor de condutividade térmica, aqui eu tenho outro, eu tenho duas taxas de transferência de calor, e aí eu tenho uma diferença, isso gera um sinal. E aí o que acontece? Em termos de sensibilidade, esse detetor é universal. Em termos de sensibilidade e linearidade, bom, depende de cada detetor, claro, e depende também de cada analito. Mas, de uma maneira geral, a quantidade mínima detectável para um TCD ou DCT vai de 0,4 nanograma a 1 nanograma, com linearidade de até 4 ordens de grandeza. Eu posso fazer uma curva analítica que pode ir de nanograma até dezenas de miligramas. O sinal é proporcional à concentração do analito no gás de arraste que passa pela célula de amostra. Então, se houver variação da vazão do gás de arraste ao longo da corrida, eu vou ter uma mudança na linha base. Então, o controle da vazão do gás de arraste para um TCD é fundamental, porque a vazão do gás vai influenciar no valor de condutividade. Então, olha, eu tenho que levar em consideração que a área dos picos é muito dependente da vazão, porque se eu altero a vazão, eu vou alterar a taxa de transferência de calor. Então, para uma mesma corrida, eu tenho que ter a vazão constante, e se eu fizer uma curva analítica, eu tenho que garantir que a vazão do gás de arraste seja a mesma ao longo da leitura de todas as soluções padrão, de todas as amostras. E aí, o que acontece? A escolha do gás de arraste, quando a gente trabalha com TCD, é fundamental. Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra a condutividade térmica de alguns gases candidatos a gás de arraste. Por exemplo, hélio, hidrogênio, nitrogênio. E aqui, as condutividades térmicas de algumas substâncias que a gente pode separar por cromatografia gasosa, compostos orgânicos, por exemplo. E aí vocês vão me dizer o seguinte, entre esses três gases aqui, hélio, hidrogênio, nitrogênio, qual dos três tem valor de condutividade térmica mais próximo às substâncias orgânicas, as substâncias que eu quero determinar? O nitrogênio. Isso significa que o nitrogênio é um bom gás de arraste para o TCD ou não? Ou ele é um gás de arraste ruim para o TCD? O que vocês acham? A resposta já está até no slide, né? Por que o nitrogênio não é um bom gás de arraste para o TCD, quando a gente usa o TCD? Porque ele tem uma condutividade térmica muito próxima da condutividade térmica das substâncias que eu quero separar. E por que isso não é bom? Porque eu quero observar uma diferença, eu quero observar uma alteração na condutividade térmica do gás de arraste quando ele arrasta consigo uma determinada substância. Se os dois já têm condutividade térmica muito próxima, essa diferença vai ser muito pequena. Então, quanto maior a diferença entre a condutividade térmica do gás de arraste puro e a do analito, maior vai ser a resposta. De uma maneira geral, a condutividade é inversamente proporcional à massa molecular. Então, quanto menor a massa molecular do gás de arraste,
maior vai ser a resposta. Por isso que hélio e hidrogênio são mais frequentemente utilizados como gases de arraste para a condutividade térmica. São mais frequentemente utilizados, não. A gente não usa nitrogênio. Nitrogênio para o TCD não serve, a gente não alcança a sensibilidade suficiente. É não destrutivo o TCD, isso é uma outra informação importante, porque o detetor mais comum é o FID, a ionização em chama, que é destrutivo. Eu preciso queimar a minha amostra para fazer a detecção. Então, o TCD, ele tem como característica importante ser não destrutivo. Significa que eu posso fazer uma análise preparativa, eu posso recolher o que sai da coluna para uma outra aplicação. Aqui a gente tem um cromatograma obtido com hélio ou hidrogênio, e aqui obtido com nitrogênio, por exemplo. Então, vocês reparem que os picos diminuem, e eu posso ter, inclusive, pico negativo. Quando é que eu tenho pico negativo? Por exemplo, se eu tiver nitrogênio como gás de arraste, e numa mesma amostra, metano e benzeno, reparem que o metano tem condutividade térmica maior que o nitrogênio, e o benzeno menor. Então, o pico vai ser positivo e o outro negativo. O fator de resposta vai ser diferente para cada substância, porque cada substância tem um valor de condutividade térmica diferente. Isso significa que eu preciso fazer uma curva analítica para cada substância na hora de fazer a quantificação. Então, reparem que aqui, olha, a condutividade térmica do clorofórmio é 6, ou seja, é a menor de todas, por isso ele tem uma sensibilidade maior. Quanto mais próximo é a condutividade térmica da substância do gás de arraste que eu estou usando, menor vai ser o pico, menor vai ser a sensibilidade. Uma outra coisa que eu tenho que levar em consideração são as condições operacionais. Quanto maior a diferença entre a temperatura dos filamentos e do bloco metálico, maior a resposta. Então, teoricamente, quanto mais quente o filamento e quanto mais frio o bloco metálico, maior vai ser o sinal. Só que tem algumas restrições aí. A temperatura do filamento, ela vai ser entre 300 e 350 graus. E isso é uma função da corrente elétrica que vai alimentar esse sistema. Quanto maior a corrente, maior a temperatura, maior o filamento. Mas por que eu só trabalho nessa faixa aqui? Porque se eu aplicar uma corrente muito alta, eu corro o risco de fundir o filamento. E aí eu não tenho detecção. Além disso, eu diminuo muito o tempo de vida útil desses filamentos, porque eu acelero a oxidação desse filamento por oxigênio que esteja lá no gás de arraste como impureza. Então, a faixa de temperatura do filamento vai de 300 a 350 para garantir que não haja fusão desse filamento e que também não haja oxidação pelo oxigênio. Já a temperatura do bloco, ela deve ser tão baixa quanto possível. A temperatura mais baixa vai gerar o maior sinal. Só que eu estou falando de um sistema que eu tenho que trabalhar em fase de vapor. Se eu estou trabalhando em fase de vapor, eu não posso permitir condensação. Então, essa temperatura não pode ser tão baixa de modo a promover condensação. Aqui eu tenho um exemplo, separação e quantificação de compostos que não geram sinal em outros detetores, que são gases nobres e gases fixos. Essas substâncias aqui, nitrogênio, CO2, amônia, não geram resposta no FID, por exemplo. Essas aqui, sim. Hidrocarbonetos com número de carbonos crescentes, essas substâncias geram sinal no FID, mas essas aqui, olha, não. E aqui a gente tem um exemplo. Por ser um detetor não destrutivo, ele pode ser usado em cromatografia preparativa e ainda quando a gente faz detecção sequencial. Uma amostra passa primeiro por um detetor e depois pelo outro. Detetor por ionização em chama, o mais utilizado em cromatografia gasosa. Qual é o princípio desse detetor? Formação de íons quando um composto é queimado em uma chama de hidrogênio e oxigênio. Então, aqui eu tenho um diagrama que mostra, bem simplificadamente, como funciona um FID. Eu só vou chamar ele de FID, tá? Detetor de ionização em chama. A sigla em português seria DIC, mas não há quem faça eu chamar o FID de DIC, eu só falo FID mesmo. Então, a gente tem aqui o nitrogênio, que é o gás de arraste, arrastando ou não os analitos, o hidrogênio, que é o combustível, o oxigênio, que é o comburente, tudo isso aqui se mistura para formar a chama. Uma chama de hidrogênio e oxigênio não produz íons.
ou seja, não conduz corrente elétrica. Por isso que a gente escolhe trabalhar no feed uma chama de hidrogênio. Eu não posso utilizar no feed, por exemplo, um combustível que seja um hidrocarboneto, porque ele próprio, o combustível, vai gerar íons na chama. Então, o hidrogênio, do ponto de vista da operação do feed, ele gera uma chama extremamente limpa. Quando esse gás de arraste nitrogênio carrega consigo uma substância orgânica, aqui eu vou, através da queima, formar íons. E aí eu tenho o quê? Corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai ser proporcional à quantidade de íons formados. A quantidade de íons formados vai ser proporcional à quantidade de moléculas do analito que está sendo arrastado até a chama. Então, aqui eu tenho uma representação aqui bem melhor da entrada dos gases. Do jeito que está aqui, é mais fácil para que haja a melhor mistura entre os gases, para que essa mistura seja mais homogênea. Esses gases se misturam, a chama é formada, a amostra fica bem dispersa nessa chama, uma diferença de potencial é aplicada, e aí esses íons, eles fluem de um sentido para outro entre os dois eletrodos. E aí eu tenho a corrente medida. E aí o que acontece? A queima de substâncias com ligações carbono e hidrogênio vão formar íons. Um íon formado a cada 10 a 5 átomos de carbono queimado. Então, vocês vão me dizer assim, nossa, mas é muito pouco. Parece muito pouco, mas a sensibilidade do feed é bem alta. No caso da queima do hidrogênio, não há formação de íons. Formam-se apenas radicais. Por isso que a chama de hidrogênio é utilizada para o feed. Qual é a parte da chama que vai ser utilizada? A gente vai utilizar essa parte aqui, bem no meio da chama, onde acontecem as reações exotérmicas, com produção ou consumo de radicais, provenientes principalmente do hidrogênio, e também do analito, e formação de íons. É isso aqui que interessa a gente. Ele é seletivo para substâncias que têm ligação carbono-hidrogênio, então não serve para hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tetracloreto de carbono, por exemplo, amônia, água. Quando a gente faz análise de cachaça, usando o CG, a gente não vê o pico da água, que é o composto em maior concentração. Então, aqui a gente tem um cromatograma que mostra essas 4 substâncias aqui aparecendo no cromatograma obtido com o TCD, com condutividade térmica, e apenas o metano aparecendo no cromatograma obtido com o FID. Ele é mais sensível que o TCD, a quantidade mínima detectável vai de 10 picogramas até 100, com linearidade de até 8 ordens de grandeza. Então, ele é mais sensível e ele permite uma faixa de trabalho maior. Quase não é afetado pela vazão do gás de arraste. Então, eu tenho, além do gás de arraste, as vazões de alimentação do ar, que é o comburente, e do hidrogênio, que é o combustível. E todas essas vazões devem ser otimizadas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a vazão do ar e a vazão do hidrogênio, que são os gases que compõem a chama, e a gente observa que a gente tem aqui um platô. Então, aqui a vazão no eixo X e no eixo Y o sinal. Então, o sinal, ele é pouco dependente das vazões de ar e hidrogênio. Então, a gente vai trabalhar, olha, normalmente a gente trabalha com vazão de ar 300 ml por minuto, que é o valor mínimo. Eu poderia trabalhar com 400, 350, 400, 450, 600, que nem vai fazer diferença. Mas eu vou trabalhar com 300 para gastar menos gás e trabalha com 30 para hidrogênio. 30 a 300 é a proporção entre hidrogênio e ar. O sinal se mantém aproximadamente constante em uma larga faixa de vazões de ar e hidrogênio. Temperatura de operação também não influencia tanto. O efeito da temperatura sobre o sinal do feed é negligenciável. O que a gente tem que garantir é que não haja condensação. Ela tem que ser alta para manter todo mundo em fase de vapor o tempo todo. E aí o que acontece? A gente observou, a gente viu aqui, olha, a eficiência desse processo não é muito alta. Um íon é formado para cada 10 a 5 átomos de carbono queimados. E aí o que acontece? Por causa da baixa magnitude dessa corrente, ela deve ser amplificada para poder ser registrada. Então, eu tenho lá todo aquele sistema que gera corrente e eu tenho que ter um amplificador. Os fatores de resposta também não são os mesmos.
o feed responde de maneira diferente para cada substância, em função da facilidade da queima, em função do número de carbonos. Então, por exemplo, um carbono alifático, ele queima mais facilmente na chama do que um carbono olefínico, por exemplo. Então, se eu tenho um carbono alifático, um carbono aromático, eu tenho substâncias para as quais o feed apresenta alta sensibilidade. À medida que eu vou colocando ligações duplas ou substituintes, a sensibilidade do feed vai diminuindo. Além disso, a sensibilidade também aumenta com o número de carbonos. Se eu tenho um hidrocarboneto com 10 carbonos, o sinal gerado vai ser maior que o hidrocarboneto com 5 carbonos, porque uma molécula com 10 carbonos vai gerar mais íons do que uma molécula com 5 carbonos. Então, significa que eu tenho que fazer uma curva analítica para cada substância que eu queira quantificar. Terminamos o feed, que é o mais importante. A gente vai falar um pouquinho agora de alguns outros detetores. O detetor de nitrogênio e fósforo é um detetor muito parecido com o feed. A diferença é que aqui eu tenho uma pérola de um sal de um metal alcalino, cloreto de rubídio, por exemplo. E aí o que acontece? À semelhança de um feed, o detetor de nitrogênio e fósforo usa uma chama de hidrogênio-ar pela qual a amostra é passada. Então, a amostra está sendo arrastada aqui, e aqui eu vou ter a chama hidrogênio-oxigênio. No entanto, o NPD, nitrogênio e fósforo, usa uma microesfera alcalina de cloreto de césio ou de rubídio, que é aquecida por uma espiral, sobre a qual passa o gás de arraste misturado com hidrogênio. Então, aqui a amostra ela vai chegar aqui na chama e vai encontrar esse sal que está aquecido. Essa microesfera, ela emite elétrons por emissão termoiônica, que são recolhidos no anodo e fornecem uma corrente de... Não está passando a amostra no momento. Está só a microesfera ali sendo aquecida e emitindo elétrons, por causa desse aquecimento termoiônico. Esses elétrons são recolhidos no anodo. Quando um componente que contém nitrogênio ou fósforo sai da coluna e chega aqui, o que acontece? As espécies de nitrogênio e fósforo parcialmente queimados são absorvidos sobre a superfície dessa microesfera. E aí, isso aumenta a emissão de elétrons e, consequentemente, da corrente que é medida. Isso gera um sinal. O mecanismo desse processo ainda não é bem estabelecido, não. Por que isso acontece dessa maneira? Mas o fato é que esse detetor ele é muito mais sensível para substâncias que contêm nitrogênio e fósforo que o feed propriamente. Então, aqui a gente tem o sal, cloreto de rubídio, por exemplo. Ele é aquecido, emite elétrons por um processo termoiônico. Os elétrons são recolhidos no anodo. Quando chega aqui substâncias que contêm nitrogênio e fósforo, essas substâncias são absorvidas aqui. Isso faz com que essa emissão de elétrons aumente, com que essa corrente aumente. E aí eu tenho um sinal. Aqui eu tenho um cromatograma de pesticidas triazínicos. Eu podia ter colocado a estrutura desses caras aqui. E aí eu tenho aqui a separação dos 11 pesticidas. A sensibilidade para fosforados ou nitrogenados aumenta de 10.000 a 100.000 vezes em relação a hidrocarbonetos similares. Por que é importante uma sensibilidade tão alta? Porque quando a gente fala em pesticida, a gente está falando em substâncias que a gente quer determinar em pequenas concentrações. O limite permitido já é bem baixo. Então, a gente está falando em substâncias que a gente vai encontrar em quantidades traço. Já o captura de elétrons, ele é muito utilizado para pesticidas clorados. Qual é o princípio? A supressão de um fluxo de elétrons lentos causada pela sua absorção por espécies eletrofílicas. Então, é gerado um fluxo de elétrons lentos estabelecido entre um anodo, que é uma fonte radioativa beta-emissora, e um catodo. Quando aqui, entre o anodo e o catodo, passa uma substância eletrofílica arrastada pelo gás de arraste, alguns desses elétrons são absorvidos por essas moléculas eletrofílicas, resultando numa supressão da corrente. Então, aqui eu tenho a configuração do detetor, eu tenho o anodo, eu tenho o catodo, aqui a coluna cromatográfica, aqui a cavidade, onde vai haver a interação das moléculas com os elétrons, a saída dos gases. Entra por aqui e sai por aqui. Como é que acontece isso? A gente vai falar rapidamente.
Geração de elétrons lentos pela interação entre a radiação beta, moléculas do gás de arraste e moléculas do bloqueador. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que pensar que a vazão do gás vai influenciar diretamente na quantidade de elétrons gerados, que é a quantidade de moléculas do gás de arraste aqui que participa desse mecanismo de geração de elétrons vai influenciar. Esses elétrons lentos, eles são capturados pelas espécies eletrofílicas e aí eu observo uma supressão da corrente. Então, o decréscimo da corrente elétrica fluindo da célula de detecção é proporcional à concentração da espécie A, porque eu vou ter uma corrente de repouso, ou seja, sem a passagem do analito, uma corrente com a passagem do analito, dividido pela corrente de eluição. Isso aqui é o que caracteriza a proporcionalidade entre a corrente medida e a concentração da espécie, e aqui a constante de proporcionalidade, que nada mais é que a sensibilidade do detetor. Essa fonte radioativa, ela deve, esse anodo, né, que é a fonte radioativa, deve estar dopado com um isótopo radioativo beta ou alfa, emissor. Então, a gente tem aqui dois exemplos, frequentemente encontrados nos detetores comerciais, sendo esse aqui o de maior sensibilidade, só que ele só permite trabalhar com temperaturas até 225 graus. Esse aqui, ele é menos sensível, mas ele permite uma faixa linear maior e permite que a gente trabalhe com temperaturas de até 400 graus. Nos equipamentos mais modernos, esse aqui é o preferido. Esse isótopo é o preferido. Por quê? Porque ele dura mais, ele é mais estável termicamente e, principalmente, ele tem o menor risco de utilização por conta da radioatividade emitida. Eu posso trabalhar com voltagem constante e voltagem pulsada. Esse aqui é o mais utilizado hoje em dia, promove menos anomalias elétricas, maior sensibilidade e maior linearidade. A temperatura do detetor vai influenciar. Dependência do sinal com a temperatura de operação é bastante significativa, diferente do feed. O sinal do feed quase não depende da temperatura. Aqui, uma variação de mais ou menos 3 graus de temperatura pode promover um erro de até 10% na área dos picos. Então, a temperatura no captura de elétrons, ela tem que ser rigorosamente controlada. O funcionamento do detetor depende da natureza do gás de arraste, porque ele vai participar desse equilíbrio aqui da geração dos elétrons. Mais utilizados são esses, nitrogênio ou ar misturado com 5% de metano, que geram elétrons lentos quando bombardeados com partículas beta. O gás de arraste deve ser o mais puro possível, isentos principalmente de água e oxigênio, porque essas espécies, água e oxigênio, comprometem o sinal do detetor. A vazão do gás também vai interferir no sinal. Quanto menor a vazão, maior o sinal, porque mais tempo as substâncias vão ficar em contato com aquela corrente de elétrons, vamos dizer assim, e mais tempo também o gás vai ficar ali participando daquele equilíbrio, ok? A sensibilidade do captura de elétrons é altíssima e, consequentemente, a quantidade mínima detectável é bem baixa. Eu posso ter até 0,01 picograma de analito sendo detectado. Então, aqui eu tenho aqui, olha, um exemplo de 10 femtogramas de lindano sendo aqui detectada por um captura de elétrons no cromatógrafo HP. Aqui um cromatograma, olha, de pesticidas, ou DDT aqui. O captura de elétrons é o detetor preferencial para análise de traços de organohalogenados e similares. Trabalhou com pesticida organoclorado, o captura de elétrons é o detetor preferencial, porque vai gerar maior sensibilidade, ou seja, eu serei capaz de detectar quantidades menores. Aqui a diferença entre o cromatograma de uma mesma amostra, obtido com feed e com o captura de elétrons. Reparem que no feed eu tenho muito mais substâncias, porque ele é um detetor seletivo, mas ele tem uma sensibilidade que não é muito alta, uma seletividade. O captura de elétrons ele é muito mais seletivo, ele é muito mais restritivo. Muito mais restritivo. E, por outro lado, as substâncias aqui
que são 4, 5 e 6 hidrocarbonetos clorados, aqui se apresentam com intensidades de pico, ó, muito maiores. Provavelmente o 6 está aqui, mas bem pequenininho, tá? Porque esse hidrocarboneto clorado, ele vai ter baixa sensibilidade no feed e alta sensibilidade no captura de elétrons, ok? O mesmo para o 4 e o 6. Por outro lado, um hidrocarboneto aqui, ó, aromático, número 3, 1, 2, 3, não vai aparecer aqui no captura de elétrons. Bom, a gente pode fazer análise qualitativa por cromatografia gasosa? Pode. De duas maneiras, principalmente. Através da retenção e através da detecção. A gente pode fazer análise qualitativa pensando na identificação individual das espécies contidas na amostra e ainda a determinação da identidade da amostra propriamente dita. Isso aqui, determinação da identidade da amostra propriamente dita, é muito comum, por exemplo, na indústria do petróleo. Eu posso caracterizar uma gasolina, por exemplo, dizer se essa gasolina veio do pré-sal, do solo brasileiro, da Arábia, enfim. Eu posso caracterizar uma gasolina, determinar a sua origem através de cromatografia gasosa. Não estou identificando cada pico de uma amostra, estou identificando a amostra como um todo. O perfil cromatográfico, a distribuição entre os picos, a proporção entre eles, me diz quem é aquela gasolina, por exemplo. É um tipo de análise qualitativa que se faz. E eu posso usar a cromatografia para identificar as substâncias presentes numa amostra. E quais são as fontes de informações qualitativas numa análise cromatográfica? Primeiro, o tempo de retenção. E segundo, a detecção, um tipo de detetor específico que forneça uma informação qualitativa. Detetores que fornecem informações estruturais sobre substâncias eluídas. Para análise qualitativa confiável com cromatografia, é recomendável a combinação de dados provenientes pelo menos de duas fontes. Quando a gente fala de tempo de retenção, a gente pode simplesmente comparar o tempo de retenção de um padrão com o tempo de retenção de um analito presente na amostra. Então, eu, por exemplo, tenho lá, vamos pensar, uma pomada para dor, Gelol, que tem mentol, eucaliptol, cânfora, salicilato de metila, coisas do gênero. Eu preparei minha amostra, preparei uma solução e eu quero identificar cada pico. Então, eu vou preparar uma solução padrão do salicilato de metila, vou injetar a amostra, a solução padrão e vou comparar. Ah, o salicilato de metila saiu nesse tempo de retenção aqui. Então, na minha amostra, esse pico aqui deve ser o pico do salicilato de metila. É uma forma comum. Significa dizer que se eu mantiver as condições experimentais fixas, o salicilato de metila vai sair sempre nesse tempo de retenção. Mas não significa que outras substâncias não possam apresentar o mesmo tempo de retenção do salicilato de metila, ok? Então, não é uma identificação absoluta. No entanto, quando eu falo de uma amostra como uma pomada, por exemplo, que eu tenho um universo restrito, eu faço esse tipo de comparação com mais tranquilidade. Agora, se eu estiver fazendo, por exemplo, um extrato de planta, que eu não sei exatamente o que tem ali, que eu posso ter muita coisa ali, esse tipo de comparação é mais perigosa, pode levar a erro mais facilmente. Além disso, eu não tenho como garantir que as condições experimentais sejam constantes ao longo de todas as injeções. Então, eu posso, por exemplo, ter um problema na vazão, eu posso ter distorção do pico, porque o pico, o tempo de retenção, ele é medido no máximo do pico. Então, se houver essas distorções aqui ao longo do tempo, por exemplo, eu posso medir tempos de retenção diferentes. Então, aqui eu tenho dependência do tempo de retenção com a temperatura. Então, se eu não tiver um bom controle de temperatura, o pico vai andar para a direita e para a esquerda. Se a temperatura aumentar, o pico sai antes. Se a temperatura diminuir, o pico sai depois. Uma variação de 0,1% na temperatura provoca uma variação de 1% no tempo de retenção. Além disso, se eu começar a injetar uma quantidade excessiva de amostra, se eu não tomar esse cuidado, eu posso ter deformação do pico e aí eu tenho, olha, alteração do máximo. Uma maneira mais segura de fazer a comparação do tempo de retenção é fazer o que a gente chama de fortificação da amostra. Ao invés de comparar o cromatograma da amostra com o cromatograma da solução padrão, eu faço a comparação do cromatograma da amostra
com cromatograma da amostra fortificada. Então, aqui eu tenho a amostra, e aqui eu tenho a amostra adicionada daquele padrão que eu quero investigar. E aí, olha, eu comparo os tempos de detenção. Essa é uma maneira mais segura, mais confiável de fazer a identificação. Porque dessa injeção para cá, se houve qualquer mudança em algum parâmetro experimental, toda a amostra vai andar para lá ou para cá. E aí eu consigo identificar pelo perfil da amostra. Há detetores que fornecem informações qualitativas sobre o pico, sobre os analíticos diluídos. O mais comum é a espectrometria de massas, mas eu ainda posso usar a espectrometria de emissão atômica e espectrometria de absorção no infravermelho. Então, eu tenho cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massas, cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de emissão atômica e um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de absorção no infravermelho. Mas o mais comum é o sistema CGEM ou GCME. Esses sistemas permitem identificação muito confiável quando combinados a técnicas de identificação baseadas na retenção, que são os tempos de retenção. No caso da espectrometria de massas, o que acontece? A amostra é fragmentada e ionizada em um padrão característico da espécie química. Vou fazer um parênteses aqui. A espectrometria de massas, ela dá um curso inteiro. Eu estou falando aqui rapidamente da espectrometria de massas, utilizada como detetor em CG, para vocês terem uma visão geral de como funciona. Mas ela em si já é uma técnica analítica, a espectrometria de massa. Então, a gente tem as moléculas da amostra sendo bombardeadas por elétrons ou íons. Então, a gente pode ter impacto de elétrons ou ionização química. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma molécula sendo bombardeada por elétrons, formando o íon principal. E, na sequência, esse íon principal ele pode se fragmentar em outros íons. Os fragmentos iônicos formados são separados magneticamente de acordo com suas massas moleculares e são contados. O resultado da espectrometria de massas é um espectro que relaciona a razão massa-carga com a abundância desses íons. Isso aqui é o espectro de massas do analítico. Então, olha, o espectrômetro de massas caracteriza aquela substância. Então, para cada pico no cromatograma, eu tenho um espectro de massas associado e eu posso identificar aquela substância. Então, eu tenho que ter uma interface apropriada entre o cromatógrafo e o espectrômetro de massas. Então, eu tenho aqui um sistema que chama separador molecular, onde o gás de arraste leve, hélio, difunde mais rapidamente que o analito e tende a ser drenado para o vácuo. Então, aqui, olha, o gás de arraste que sai da coluna chega aqui. Como ele é mais leve, ele tende a ser drenado para o vácuo e vai entrar no espectrômetro de massas, vamos dizer assim, apenas as moléculas do analito, ou uma pequena quantidade apenas do hélio. Uma outra maneira é a interface capilar direta. Com colunas capilares, a vazão baixa de gás de arraste pode ser drenada pelo sistema de vácuo. Como a gente fala de coluna capilar, a quantidade de gás já é muito pequena, essa quantidade é facilmente drenada. Quando a gente fala num sistema GCMS, o sistema de controle e aquisição de dados é fundamental. Eu tenho que ter um sistema controlado por um computador e por um software muito eficiente, vamos dizer assim, porque a quantidade de informação gerada é muito grande. Esse sistema ele tem que gerenciar tanto o cromatógrafo quanto o espectrômetro de massas. Ele tem que coletar e arquivar os espectros de massa em intervalos regulares de tempo. Então, tudo que chega no detetor, ele vai gerando espectrômetros de massas em intervalos de tempo e depois ele vai gerar o cromatograma. Após a corrida, ele compara os espectros coletados com as bases de dados, com a biblioteca de espectros para identificação. Os espectros de massas completos, eles são coletados e arquivados em intervalos regulares de tempo. E como é que eu gero o cromatograma a partir desses espectros? Eu posso gerar dois tipos de cromatograma. Cromatograma de íons totais, para cada espectro, o número total de íons detectado na faixa de massas varrida é somado e plotado em função do tempo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu vou somar todos esses íons aqui e gerar um pico no cromatograma.
Uma outra maneira é monitorar um íon selecionado. Seleciona-se um fragmento resultante da fragmentação da espécie de interesse. Gera-se o cromatograma, plotando-se o número de íons detectados com a massa desse fragmento em função do tempo. Esse tipo de geração de cromatograma, ele é universal, semelhante ao FIT. Ele vai gerar uma quantidade de picos bem maior. Esse aqui, ele é seletivo, ele só vai colocar no cromatograma aquele íon que eu selecionei e ele gera uma maior sensibilidade. Então, aqui era a diferença entre o cromatograma gerado para esse tipo de geração de cromatograma e esse aqui. Aparecem os picos correspondentes a todas as substâncias eluídas. A gente selecionou, por exemplo, um íon com razão massa-carga igual a 149. Então, esse cromatograma ele é construído a partir dos mesmos dados acima, usando apenas os fragmentos com massa 149. Então, reparem que aqui eu só vou ver o quê? Poucos picos. No espectrômetro de massas, ele vai medindo isso aqui. A amostra passou pela coluna cromatográfica e vai chegando no detetor o que vai saindo da coluna. Então, enquanto não estiver saindo da coluna, chega no detetor apenas o gás de arraste e vai chegando as substâncias sendo eluídas separadamente. Ao longo do tempo, o detetor ele vai gerando espectros de massa. Esse intervalo de tempo ele é ajustado na configuração lá do sistema. Então, eu vou gerando diversos espectros de massa no tempo. Então, aqui ó, é o espectrômetro de massa da primeira substância que foi eluída. Eu posso gerar um pico no cromatograma somando todas essas abundâncias ou escolhendo apenas esse aqui, o mais importante. Se eu escolher o somatório, eu vou ter um cromatograma com muito mais picos. Se eu escolher uma determinada razão massa-carga, eu vou observar menos picos, porque nem toda substância eluída vai apresentar esse íon aqui com essa massa-carga selecionada. Ficou claro agora? É isso que eu tinha para hoje.